Muito bem, retornando aqui ao som de Paulo César Baruch e Paulo César do Grupo Logos, nesse trabalho maravilhoso. Vou dar aqui uma pausa para voltarmos aqui. Qual que é o fundamento da comunhão? Nós temos que pensar nisso. E o fundamento da comunhão nós encontramos no texto que eu li, de Filipenses 2, 1 a 11. Nós podemos afirmar que Cristo Jesus, é a fonte, é a base da comunhão. Interessante que Paulo, no começo, fala, tem o mesmo modo de pensar. E mais na frente fala, tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Porque Cristo deu o maior exemplo. Ele foi a riqueza, o exemplo da vida de Jesus, nos dá um caminho para o que é a verdadeira comunhão. A verdadeira, aquilo que nos dá energia para viver em comunhão e buscar a comunhão, porque é uma comunhão duradoura, não é algo passageiro, não é aquela alegria passageira, não é um fogo de palha, né? Então veja bem, nossa comunhão com o Senhor tirará de nós a tendência carnal de buscarmos sempre o nosso próprio interesse, nos ajudará a tratar do próximo com mais respeito, com devido valor. Porque Paulo fala, considere os outros superior a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. Só é possível, amado, mediante a graça, ação direta do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter uma boa relação com o próximo. Para que o egoísmo saia do nosso vida. Porque hoje é tão comum que a gente acha normal você pensar em você em primeiro lugar. Ah, pastor, então você quer dizer que eu tenho que pensar no outro antes de mim? Veja bem, deixa eu te explicar aqui. É lógico que você tem que se preocupar com você. Você tem que ter o cuidado com você. Só que esse cuidado não pode exceder a você deixar o seu irmão abandonado. Porque nós falamos próximo a você mesmo. Como é que você se ama? Eu te pergunto. O que você quer para você? Eu quero para mim o melhor que eu puder fazer. Então, da mesma forma, vou procurar fazer para o outro o melhor que eu puder. É nesse sentido que estou falando. Então, veja bem. Primeira coisa sobre essa questão do fundamento da comunhão. Jesus foi obediente, ele não, mesmo sendo Deus, verso 6, ele não se, vou ler para você aqui, verso 6, não foi, ele não aceitou, o termo aqui é isso aqui, olha só, verso 6, que mesmo seja em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, como deveria. Olha só, ele preferiu o quê? A humanidade por causa do amor e da obediência. A humanidade nossa para poder sofrer, poder se compadecer, saber o que nós sentimos. Aí ele teve o quê? Humildade. Então, primeira coisa, obediência. Segundo, humildade. Ele se humilhou a si mesmo, se tornando homem, se tornando servo. Ele não apenas se tornou homem comum, mas ele serviu. Ele que serviu. Nós temos aquele exemplo onde ele lava os pés dos discípulos, onde Jesus foi obediente e serviu a Deus e se humilhou. Que coisa maravilhosa, coisa grandiosa. Ele renunciou às suas riquezas, à sua glória. Ele renunciou à glória celestial. Ele fala, glorifica meu Pai comigo mesmo, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes da fundação do mundo. Agora ele está sendo desprezado. Olha essa coisa maravilhosa. Ele abriu mão daquilo que era mais precioso por causa do amor que ele tem por mim e por você. Obedeceu, se humilhou, se esvaziou. É tremendo isso. Ele renunciou ao exercício da sua autoridade. Ele, como Deus, ele poderia o quê? Falou, não vou passar por isso, não vou chegar a esse ponto, esse sofrimento também. Não, ele abriu mão dessa autoridade. E sabe quando é que Jesus evocou a sua autoridade? Antes de ser ascendido aos céus, depois da sua ressurreição. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Portanto, ide. Aí sim Jesus trouxe de volta a sua autoridade universal, real, do Rei do Universo. E disse para mim e para você, ide e pregar o Evangelho a toda criatura.
Mas antes disso, não, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua autoridade. E como é difícil que você sabe do ser humano é abrir mão da sua riqueza, da sua autoridade. Que a coisa que o ser humano mais vai em cima é de se mostrar superior, se mostrar acima do bem e do mal. Principalmente se ele tiver um pouco poder aquisitivo, estiver bem, é aí que ele se acha realmente o rei da cocada. Muitos acham que nem precisa de Deus, mas Jesus não, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua autoridade. Por quê? Podemos concluir que Cristo renunciou ao seu ambiente de glória, mas ele não se esvaziou da sua divindade, porque senão não poderia suportar as coisas. Então a divindade de Jesus, porque como é que ele faria aqueles milagres grandiosos? A comunhão e as suas mutualidades. Isso aqui, para a gente já entrando no encerramento, é muito importante, porque a comunhão tem a ver com mutualidade, com reciprocidade. Comunhão é uma via de mão dupla. Não é só o que eu quero, o que eu penso, tem que ser do meu jeito, não. Olha, como, quando e onde podemos ver a prática da comunhão? Na prática da mutualidade. Naquilo que eu sou recíproco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece o termo favor, né? Eu penso nisso e vivo isso que eu vou te dizer. Eu não posso fazer um favor a alguém pensando em receber algo em volta, um favor de volta. Nós não podemos, eu creio que ninguém pode fazer um favor pensando em receber de volta. Ou seja, como se fosse uma conta corrente. Eu te faço um favor hoje, já estou esperando outro favor amanhã. Não. Mas, por outro lado, quando alguém recebe, sabe, ele tem que se sentir devedor. E deixa eu dizer uma coisa para você que eu penso também. Favor é algo que você não paga. Não com a mesma moeda. Você paga com gratidão. Certo? Esse é o que eu penso, é o que eu vivo. Então, se alguém me faz um favor, realmente fez de coração, eu tenho uma dívida de gratidão que eu jamais posso pagar. Então, eu vou tentar retribuir com gratidão. Amém? Muito bom. Empregamos o termo mutualidade para referirmos às expressões recíprocas, descrevendo a situação em que uma pessoa faz para outra aquilo que, por sua vez, a outra fez primeiro. Então, ou seja, como eu disse aqui, é uma via de mão dupla. Mas eu não vou fazer algo pensando no retorno, porque é uma troca, não é o sentimento de Jesus. Porque quando Jesus morreu por mim, ele não pediu nada em troca. Quando ele me amou, a Bíblia fala, mas nós amamos porque ele nos amou primeiro. E Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ou seja, Jesus não esperou de nós uma ação para que nós pudéssemos, para que ele nos amasse. Ele nos amou de forma que estamos. Então, eu quero aqui deixar para você, já para encerrar, eu quero que você preste bastante atenção, são alguns versículos que contêm o imperativo, vamos chamar de um imperativo da mutualidade. Isso é muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. São versículos que mostram essa relação de reciprocidade. Isso é muito importante, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Olha só, primeiro, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12, 16. Não nos julguemos mais uns aos outros. Não se ache maior do que o outro. Romanos 14, 13. Acolhei-vos uns aos outros. Romanos 15, 7. Tudo isso aqui é o apóstolo Paulo falando sobre essa questão. Levai as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Perdoando-vos uns aos outros, Efésios 4:32. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:21. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Colossenses 3:13. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, Colossenses 3:16. Deveis amar-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:9. Consolai-vos, pois, uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18.
Viver em paz viver em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5,13. Exortai-vos mutuamente cada um. Hebreus 3,13. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 1 Pedro 4,10. No trato uns para com os outros, cingíveis de toda humildade. 1 Pedro 5,5. Mantendo comunhão sempre uns com os outros. 1 João 1,7. Aqui são apenas alguns versículos para você ver a importância da reciprocidade, da mutualidade e da sua relação, da minha relação com o outro, com o que está do meu lado, com o meu irmão em Cristo, com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Porque nós não somos seres individualistas, não. Nós somos seres sociais e temos que viver em harmonia uns com os outros. E aqui Paulo trabalha essa questão de forma grandiosa. Como você pode ver, a relação entre a comunhão e a mutualidade é simplesmente causa e efeito. Onde existe comunhão, ele se exterioriza, pela mutualidade, pela reciprocidade. Queridos, amor é via de mão dupla, tá? E repito, não devemos fazer algo esperando receber em troca, porque isso não é amor. Na igreja, na congregação, ou qualquer comunidade, qualquer grupo, onde é manifestada a comunhão, a mutualidade vai estar presente. E por isso que a gente precisa verificar como está a sua comunhão com Deus, com Jesus e com o seu próximo e com o seu irmão. Essa pergunta precisa de resposta. E eu quero, para encerrar, deixar algumas perguntas para você. Sobre isso que nós falamos. Será que o que nós falamos contribuiu para a formação de um novo conceito sobre a comunhão? Será que a vida de Jesus tem me ensinado, ao ver a comunhão que Jesus tinha com Deus e com os discípulos, e da qual eu posso ter com os meus irmãos em Cristo? Será que eu tenho buscado colocar em prática, no meu dia a dia, a comunhão que Jesus quer que a gente tenha, aquilo que tem nos ensinado? Eu quero que você pense nisso. Essas perguntas vão te ajudar bastante, me ajudou bastante a pensar sobre esse assunto. Eu espero, sinceramente, que você seja... Vou colocar mais uma musiquinha aqui para a gente poder encerrar. Eu quero que você pense em tudo isso, que você reflita, certo? Que você seja abençoado. Eu vou te pedir que você faça 3 Cs. Comente, curte, comente e compartilhe, tá bom? Por isso nos ajuda, não a mim, mas para que mais pessoas possam receber essa mensagem, que você seja edificado, que você seja abençoado no resto dessa semana. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esses momentos pequenos, mas importantes, por meio desse que nós podemos abençoar pessoas. Eu te peço que o Senhor abençoe ricamente cada pessoa que ouviu essa palavra de hoje, que ela seja alcançada pela tua graça salvadora, que o seu conceito mude, que o seu conceito de comunhão mude para a honra e glória do teu nome, que haja mudança em suas vidas. Dá-nos, Senhor Deus amado, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, porque tu és o autor da nossa fé e nós colocamos tudo diante do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Na semana que vem vamos trazer outro assunto, ok? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.